A paz do Senhor aos meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero desejar a todos um dia maravilhoso, um bom dia, né? Que seja abençoado para todos nós. Na leitura de hoje, queridos, do capítulo 7 de Eclesiastes, nós já fizemos a leitura de hoje, né, deste capítulo. Muitas coisas nos chamou a atenção neste texto. É um capítulo que tem muito a nos ensinar. Eu aconselho a você que pode, que deseja conhecer a palavra de Deus, que deseja aprender mais da palavra de Deus, eu lhe aconselho a ler a Bíblia. Não apenas o capítulo 7 de Eclesiastes, mas a Bíblia no geral. Eu lhe aconselharia você fazer um cronograma de leitura seguinte: ler um capítulo de Gênesis, um capítulo de Mateus, um capítulo de Gênesis, um capítulo de Mateus, e assim você vai conseguir ler o Velho e o Novo Testamento em uma leitura progressiva. Aí no capítulo 7 de Eclesiastes, o versículo de número 5, ele fala sobre um assunto pouco desejado. É um assunto que não é muito agradável, porque nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas têm as suas concepções formadas, as suas opiniões, né? E por causa disso, não aceitam, né, muitas das vezes um conselho, não aceitam ajuda, né, um direcionamento de alguém. Então, o versículo 5, e eu quero falar sobre esse assunto especificamente, apesar de ter muito assunto importante aqui no capítulo 7, mas eu quero ler o versículo 5 que diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Olha que assunto complicado, né? Por que é um assunto complicado? Talvez você viesse perguntar, mas pastor Henrique, por que é um assunto complicado? Porque quando se trata de ouvir a repreensão, né? Ouvir uma repreensão, pronto, mexeu numa ferida complicada, porque o ser humano, ele é assim, ele pode estar errado de todas as formas. Ele pode ter tomado decisões muito complicadas, pode ter falado palavras que não deveria ter falado, feito coisas que não deveria ter feito, errou de várias maneiras, de uma gravidade muito grande. Mas aí, se alguém for dizer alguma coisa, pronto, começou aí um problema. Porque ele pode estar errado como for, mas ele não quer dar o braço a torcer para reconhecer que ele precisa de um direcionamento. E normalmente quando alguém nos observa e que vê que nós erramos de alguma forma, às vezes quer nos ajudar. Talvez tenha uma experiência maior do que a nossa, talvez tenha uma sabedoria maior do que a nossa, talvez tenha um conhecimento maior do que o nosso, e aí por isso vê ali a necessidade de dar uma orientação, né? Porque principalmente quando somos jovens, nós somos determinados demais dentro de uma determinada opinião e por isso somos mais propensos a cometer decisões erradas. E aí o orgulho, o ego, a vaidade, muitas das vezes prejudica de aceitarmos um direcionamento de alguém, um conselho. Então ele está dizendo assim, melhor é ouvir a repreensão do sábio, né? O sábio, ele sempre vai ter um bom conselho para dar. O sábio, ele sempre vai ter um bom direcionamento para compartilhar. Não há coisa melhor do que você ouvir alguém que é sábio, alguém que tem experiência. Porque aquele que tem experiência, ele vai compartilhar conosco aquilo que ainda não sabemos. E se nós não sabemos ainda e vamos aprender com o sábio, com o experiente, vamos ter uma grande chance de acertarmos mais nas nossas decisões futuras. Por quê? Porque se nós aprendemos através do conselho, nós não vamos errar assim
aleatoriamente. Só vamos errar se quisermos errar. Por quê? Porque já sabemos, já conhecemos, já aprendemos, né? Então, por termos aprendido com alguém, automaticamente, quando vier uma decisão ou uma oportunidade de cometer um erro, nós já vamos estar orientados necessariamente para não tomar uma decisão errada, para não cometer um erro. Então, o conselho que a palavra está dando para mim e para você é que é melhor ouvir a repreensão do sábio. Se estamos errados, sejamos flexíveis para ouvir, humildes para reconhecer a necessidade de ouvir, né? Muitas das vezes não temos humildade para isso. Somos orgulhosos, egoístas, né? Às vezes o ego está muito elevado que não nos permite aceitar um conselho, né? Uma repreensão. Por isso, muitas das vezes, nós iremos só de erros em erros, de erros em erros. Por quê? Porque não aceitamos sermos repreendidos. E isso é uma situação muito agravante. Porque se alguém nos repreende, é porque esse alguém viu primeiro a necessidade da repreensão e segundo quer nos ajudar. Porque aquele que de verdade quer me ajudar e lhe ajudar é aquele que nos repreende na necessidade. Né? Quando viu que nós cometemos uma decisão errada, ele nos repreende por querer o nosso bem, por querer o nosso melhor, por não querer nos ver no erro, tomando decisões erradas, ele nos repreende. E isso não é mal. Pelo contrário, isso é muito bom, muito proveitoso. Mas há quem ache muito melhor dar ouvido ao tolo, né, que não tem nada de bom para ensinar, porque o tolo ele não quer o seu bem. O tolo ele só lhe dá conselhos ruins. Ele só direciona você e a mim para o buraco, para a queda, né? Mas o sábio não. O sábio ele nos direciona para um bom entender, né? Então, é muito importante que sejamos atentos a essa questão. Se vamos ceder o nosso ouvido a alguém, que seja alguém que tenha algo importante e proveitoso para nos ensinar. Às vezes a gente dá ouvido para tanta gente que não tem nadinha de bom para nós, que só dá conselho que leva ao precipício. E somos mais, infelizmente, sabe o que é o pior? É que somos mais abertos a isso. Somos mais sensíveis a ouvir quem não tem nada de bom para ensinar. Mas quem tem para ensinar, nós não queremos ouvir. E isso é um erro que nós não podemos cometer. Por quê? Porque se a repreensão está chegando, é porque nós fizemos por onde precisar dela, né? Então, o conselho que a Bíblia está dando é que, no versículo de número 5 do capítulo 7 de Eclesiastes, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então, que nós venhamos sermos mais flexíveis a ouvir, né? Porque quem mais ouve, mais tem oportunidade de aprender. Quem mais ouve, né, mais tem oportunidade de melhorar nas suas decisões. Quem mais ouve, tem mais chance de tomar as decisões certas. Então, se tem um sábio que quer lhe ensinar, que quer lhe ajudar, aceite. Não seja de coração duro. Não seja obstinado de mente. Não tenha um coração endurecido como rocha, não. Mas receba a correção. Receba a repreensão. É para o seu e para o meu bem. Sempre a correção vai trazer algum proveito. Algum aprendizado vai trazer a correção. Vai haver alguma aprendizagem, com certeza, na repreensão a qual o sábio nos trouxer. Amém? Então fique com essa palavra para a sua vida neste dia maravilhoso de sábado. Que o Senhor Deus venha continuar lhe abençoando grandemente. Que o Senhor Deus venha proporcionar na sua vida grandes momentos de aprendizagem, né? De conhecimento, que você consiga melhorar a cada dia.
Amém? Então esse é o desejo do meu coração para você e para mim principalmente, porque eu mais do que você preciso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe sempre em nome de Jesus. Bom dia.